Olá, eu sou a psicóloga Marilane Moraes e nosso bate-papo de hoje nós iremos conversar um pouco sobre vitimização. Vamos trabalhar um pouco o conceito sobre vitimização, pessoas que se colocam como vítima diante de uma situação problema, uma situação existente. Então não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Existem aquelas pessoas que, ao passarem por alguma situação adversa ou até mesmo visando o crescimento pessoal, apresentam alguma dificuldade em em alcançar algum objetivo. E aí ele coloca-se numa situação realmente de coitado, para que a gente possa ter pena. Cria toda uma situação problema em um contexto de que tudo é mais difícil, ele não consegue concluir nada, coloca barreiras, empecilhos. Por mais que às vezes a gente tenta trazer alguma resolução, tentar dar um apoio, ele faz com toda aquela situação se torne um pouco mais trabalhosa, mais dolorosa, se colocando como incapaz de realizar aquela tarefa, se tornando vítima. Então, são pessoas que não conseguem lidar bem com algumas questões emocionais, problemas não resolvidos e acaba tornando vítima da sua própria história. E às vezes essas pessoas, infelizmente, acabam projetando isso para o outro, ou seja, colocam o poder da sua realização pessoal na mão de outra pessoa. Então, se ele não conseguiu concluir tal coisa na vida, ele deposita nos pais, no relacionamento, nos amigos, no emprego, como se ele fosse isento de qualquer responsabilidade que houvesse para ele concluir aquilo. Ele sempre é o coitado que nunca teve oportunidades para poder realizar aquele feito. Acontece, são pessoas que se colocam como vítima diante de uma situação. Isso é um caso muito grave, muito importante, que precisa ser falado, precisa ser tratado, porque às vezes aquelas pessoas agem de tal maneira por maldade, ou às vezes não tem dimensão do que está acontecendo, não tem dimensão de como ela consegue criar, manipular todo um meio a fim de se colocar como um indivíduo incapaz, impotente de algo daquilo. Então é muito importante a gente falar sobre isso, sinalizar para que aquela pessoa possa perceber que às vezes o comportamento que ela tem não é mais adequado diante de uma situação de problemas e que isso pode te trazer muitos prejuízos pessoais no seu crescimento, nesse seu desenvolvimento. Então é importante ficarmos atentos, porque às vezes esse comportamento de vitimista, ele inicia lá na primeira infância, quando criança é utilizado aqueles comportamentos onde a gente possa ter dó da criança, onde a gente possa ter pena da criança, onde ele se coloca como um coitado a fim de conseguir algo. E aí criança faz aquela cara, faz aquele chamego, o adulto vai lá e cede para alguma coisa que ele quer. E ele vai aprendendo ao longo da formação dele, ao longo da vida dele, que se ele continuar com esse comportamento, as pessoas vão ceder, as pessoas vão ajudar, as pessoas vão fazer o que ele quer. Ele conta uma história, ele cria uma situação, ele acaba manipulando todo um contexto social a fim de que as pessoas tenham pena dele, a fim de que ele se coloque como um injustiçado, como a vítima real ali da situação. E às vezes não é assim, às vezes a gente sabe que a responsabilidade dos nossos atos depende só da gente. Então nós precisamos agir, nós precisamos ir em busca, ir atrás, conquistar, almejar aquilo que precisamos para o nosso crescimento. E concluindo, a gente precisa realmente entender que a vida é feita de desafios, de altos e baixos. Um dia a gente consegue, no outro dia a gente talvez não vá conseguir, não vamos ter tanto êxito assim, mas vamos bolar estratégias, pensar em conteúdo, ver o que está acontecendo nesse meio, o que está atrapalhando, o que a gente tem que fazer para melhorar, para desenvolver, para ampliar. Às vezes na primeira tentativa não vai dar tão certo assim,
mas o importante é não desistir, não se sentir fracassado, diminuído. Qualquer sentimento negativo que você possa ter sobre você, qualquer crença que você possa ter sobre você, muitas das vezes ela não é real, ela não é verdadeira, precisa ser trabalhada, estudada, conversada sobre isso. Não se coloque como vítima da sua própria história. Tenho certeza que tem algo incrível te esperando. Esse foi o nosso recado de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.